Muitas digníssimas sentem e sentem corretamente que elas são destituídas de qualquer tipo de valor. Então, todo o comportamento delas tende a compensar essa sensação de perda de valor e gera um comportamento de narcisismo grandioso. Ela imagina que ela de fato tem muito mais valor do que tem. A gente vai assistir esse vídeo aqui ao lado porque ele nos mostra muito bem esse comportamento inconsciente na fala dela e no valor que ela está atribuindo às coisas. A gente vai assistir esse vídeo e depois a gente vai voltar com alguns comentários muito importantes sobre essa questão. Ai, mas quando eu saio com alguém, eu pago a conta. Eu não deixo o homem pagar a conta. Tá, minha filha, vamos lá. Cálculo rápido de novo. Quanto que tu gastou de maquiagem? Quanto tempo tu gastou da tua vida pra se arrumar pra ele? Tá. Quanta luz tu gastou pra fazer chapinha? Tá. Quanto desodorante tu gastou? Quanto perfume tu gastou? Quanta gasolina talvez tu gastou pra ir até o lugar que ele não te buscou? Ou ele não tinha carro? Hein? E tu quer pagar a janta ainda? Ah, por favor, né? Pera que tem mais. Quanta lâmina de gilete tu gastou que tu bateu no box do banheiro ainda? Hein? Quanto da tua 4G tu gastou pra falar com ele? Ai, mas eu comprei até uma roupa nova pra sair com ele. Então, minha querida, mas ele tem que beijar teus pés, tá? Em psicologia existe um fenômeno que nós chamamos de infração defensiva. A pessoa que sente um vazio enorme de valor subjetivo em si, ela tenta preencher esse vazio atribuindo valor exagerado a coisas que objetivamente são insignificantes até ridículas. É uma tentativa desesperada de dizer a si mesma, pro mundo, eu tenho valor sim. Por exemplo, o que ela está falando aqui? Quanto de gilete você usou para bater no banheiro, você gastou com ele para poder ir nesse encontro? Quanto de desodorante você gastou para poder falar com ele nesse encontro? Quanto de 4G você gastou para poder conversar com ele para esse encontro? Só falta falar quanto de saliva ela gastou, né? Bom, não vamos falar sobre isso, não dá problema. Mas a questão são coisas sem valor objetivo algum. São coisas de um valor tão pequeno que chegam a ser desprezíveis. Só que ela está mensurando o quanto era a passada da lâmina que se gastou no momento que ela passou para depilar de repente as pernas, bateu no banheiro enquanto estava tomando banho, e ela está adicionando isso como se fosse um valor grande o suficiente que contribuísse para a formação de um valor objetivo a ela. São coisas desprezíveis. E mesmo assim ela está atribuindo um valor gigantesco a essas coisas, como se poder nomear e citar essas coisas estivessem colocando ela em um patamar acima e ela se tornasse de alguma forma muito mais valiosas. É estranho. Isso também... Existe um psicólogo muito famoso chamado Charles Adler. E ele desenvolveu a teoria da compensação clássica, que basicamente significa um sentimento de inferioridade resulta em supercompensação. Quanto mais uma pessoa se sente nada, mais ela precisa transformar algo banal em tudo. O exemplo clássico é isso aqui, sabe? Ela se sente sem valor objetivo. Ela sente que não tem valor para um homem. Então ela tenta pegar algo banal, como a passada da Gillette, para dizer, olha, eu gastei isso. Teve um caso até clássico aqui, que eu já trouxe em vídeo, mas foi de um cara, na verdade. Ele se relacionou com uma moça que ele conheceu pela internet. Essa moça foi morar com ele, e esse cara era um obeso mórbido, era um obeso gigantesco. Coitado do cara. E tinha aquela perna, né, totalmente deformada, cheia de problemas de pele. E ele precisava sempre passar um creme nas feridas da perna dele. E acabou que essa moça estava grávida de outro cara e ela queria dizer que era dele, só que eles acabaram não conseguindo ter intimidade e ela não conseguiu dar esse golpe que ela queria. E na justificativa, quando ele fez uma entrevista no jornal, né, falando sobre isso, e ele falou assim, como é que pode? Eu deixei ela passar o creme nas minhas pernas, coisa que eu não deixo pra ninguém, e ela não viu o valor disso. É um valor. Ela teria que se sentir agradecida por passar o creme nas pernas doentes dele. Você percebe, ele se sente tão sem valor que ele tenta atribuir o fato dele deixar a pessoa passar um creme nas pernas dele como se fosse a coisa mais importante do mundo, do qual a pessoa deveria se sentir grata de ter essa possibilidade. É a mesma coisa aqui.
Essa moça talvez ela tenha tido uma história de vida tão problemática e tão de tanto desprezo que ela tenta supercompensar isso, atribuindo valor a determinadas coisas que não têm valor. E ela faz isso para se colocar numa posição de superioridade, né? De grandiosidade. Por isso que ela fala, os homens têm que ficar aos seus pés. Só que nenhum homem de valor realmente quer isso. E ela não tem nada que possa apresentar que justifique esse tipo de pensamento. Mas voltando aqui ao nosso desenvolvimento dessa ideia do porquê algumas digníssimas fazem isso, frequentemente elas usam um objeto sem valor, que em psicanálise nós vamos chamar de objeto lixo, como um representante do self fragmentado dessa digníssima. Vamos lá. Ela sente que ela própria não tem nenhum tipo de valor, não consegue ser amada, não merece ser amada, não merece ser desejada, não tem valor. Então, ao transformar um objeto que objetivamente não tem valor algum em algo valiosíssimo ao ponto de merecer ser citado como algo importante, o que ela está fazendo é uma identificação projetiva, tá? No inconsciente dela, ela pensa, se eu conseguir provar que essa gilete aqui, que está sendo gasta, tem um valor grande, então eu também vou deixar de ser algo sem valor e vou ser algo que vale valer muita coisa. E aí, inconscientemente, a mágica acontece, né? A partir do momento que ela valoriza demasiadamente alguma coisa, ela sente que ela mesma vai ter muito valor a partir disso. Também a gente poderia citar aqui o caso da defesa maníaca, tá? Quando uma depressão ameaça o emocional de um indivíduo, e as digníssimas têm muito mais tendência a isso do que os homens, nós sabemos por causa da sinalização não verbal, não vamos entrar nesse mérito agora, que já falamos várias vezes. A pessoa entra em um estado maníaco e começa a negar a realidade. Ela fala, não, sabe esses dados que eu gastei aqui? Eu gastei 10% dos meus dados para falar com você. Isso aqui tem muito valor, cara, você não entende o valor que esses dados têm. É uma fuga da posição depressiva, né? Em vez de ela aceitar a própria mediocridade, ela foge para a posição maníaca, que seria um triunfo onipotente sobre a realidade objetiva. Ela fala, não, olha o que eu sou de verdade, olha o que eu estou fazendo, os sacrifícios que eu faço por você. Quais são os sacrifícios? Gastei meus dados para te ligar. Eu tô rindo, mas isso é muito triste, cara. Isso é muito triste. E isso é uma coisa que predomina hoje na mente das digníssimas sem que elas percebam o que elas estão fazendo. Mais uma vez, não são todas, claro, mas se elas conseguissem gerar algum tipo de valor, não apenas para si, mas sobretudo na vida do outro, esse tipo de comportamento não aconteceria. E você vê isso muito se repetir. Quantas vezes você não viu o vídeo de digníssima falando, você sabe quanto custou meu gloss? Sabe quanto, não sei, achei gloss, sabe quanto custou o cílio que eu coloquei? Pouco. Quase nada. O homem que comprou um carro para te levar para sair gastou muito mais do que você. E ele não está cobrando uma porcentagem de você do carro que ele gastou. A casa do homem custou muito mais do que você gastou com essas porcariazinhas. E ele não está cobrando uma porcentagem de você sobre a possibilidade de você visitar a casa dele. O homem, sabe quanto ele gastou na formação para ganhar o salário que ele ganha hoje? Muito, muito dinheiro. E ele não está descobrindo uma porcentagem para você ter o prazer de estar com ele. Isso tudo são problemas emocionais que estão se formando na mente das digníssimas, porque no fundo elas sabem a dura verdade. Elas não possuem nenhum tipo de valor e estão tentando se validar por meio de coisas bobas assim. E talvez para encerrar agora, uma das coisas mais tristes seja que sempre que uma pessoa inconscientemente se identificar com perdedores, ela vai precisar inflar determinadas características que ela tenha ou possua com uma forma de criar alguma diferenciação, porque ela não suporta a verdade de que ela é como os outros perdedores. Freud ele falaria que isso é o fetichismo clássico. O fetichismo consiste em você atribuir um valor exorbitante a algo claramente sem valor, como uma forma de você negar em si mesmo a sua falta de valor. Então é o que nós já conversamos inicialmente. Freud falava que a pessoa castrar 3 pontinhos dá. O homem negava isso que eu falei agora, negava a própria, castrar, né, 3 pontinhos são
Ao atribuir valor a algo, e a partir do momento que ele conseguia convencer alguém que aquilo ali tinha valor, ele negava em si mesmo a certeza de desvalor. Isso é uma coisa muito triste, né? Porque hoje as pessoas são mais preocupadas em fugir da responsabilidade de gerar valor em suas próprias vidas do que criar valor verdadeiro e ser alguém realmente valioso para relacionamentos, para amizades. As defesas emocionais que nós erguemos é justamente aquilo que nos impedem de conseguir construir uma vida digna pra gente. Se o tempo que a gente passa criando argumentos que nos protejam emocionalmente fosse empregado em formas de nós criarmos valor e nos tornarmos melhores, a nossa vida seria muito mais satisfatória. Só que não é o que acontece. É isso. Mas é o que eu penso. Eu quero saber o que você pensa. Coloca aqui nos comentários. Vamos ampliar esse debate. Coloca aqui nos comentários o que você pensa, o que você acha sobre isso. Se você conhece alguém assim? De repente você conhece aquela moça que diz que a bolsa falsificada que ela comprou é igualzinha, indistinguível da original. É exatamente isso que nós estamos vendo. E a briga se você falar que não apontava um fato que não é. Coloca aqui nos comentários. Eu quero saber o que você pensa e a sua experiência com isso. Tamo junto.